Salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Hoje o nosso tema é o seguinte: e se os xenomorfos existissem? Bem, eu não vou explicar o que são xenomorfos aqui, porque se você está nesse canal, você conhece a franquia de filmes e conhece o que são xenomorfos, tá? Eu vou pular a parte da explicação. Mas caso alguém realmente não saiba, deixa aí nos comentários assim, fala assim, João, eu não sei o que são xenomorfos. Aí eu vou e explico para você nos comentários do vídeo. Vamos partir do ponto, vamos assumir aqui, que os xenomorfos da franquia Alien existem de fato. Tá? Nós vamos partir do pressuposto que os xenomorfos da franquia Alien são aliens de outro planeta e que eles existem. E a gente sabe que esses organismos existam. Tá? A gente tem conhecimento que tem vida fora da Terra e que esses aliens existem. Ponto. Vamos partir desse pressuposto. Partindo desse pressuposto, nós vamos iniciar do suposto início que o filme mesmo nos traz, né? Que é um ovo que cai na Terra e esse ovo, em estágio larval, fecunda e essa fecundação cria um Faz-Kruger, que é isso que você está vendo na sua tela. E ele vai procurar um hospedeiro para se fixar a face dele e assim assimilar o controle desse hospedeiro, assim assimilando capacidades e também biologicamente assimilando algumas células e coisas do tipo. A gente vai começar a emular o seguinte: pronto, o ovo caiu na Terra e os xenomorfos existem. Esse ovo vai eclodir e vai criar um Face-Kruger, que é esse aí. Nós vamos partir do pressuposto que esse Face-Kruger ele encontrou um humano, um hospedeiro Homo sapiens sapiens. O que ele vai fazer? Ele vai se grudar no rosto desse indivíduo, como está na imagem, e a partir dali ele vai atacar as enzimas e tentar copiar metabolicamente todas as funções que forem necessárias para a sobrevivência da espécie alien, porque eles são parasitários. Então ele vai copiar o que for útil para ele e passar a usar aquilo ali como uma espécie de capa. Uma vez assimilado as capacidades do hospedeiro, ele vai ficar assim. E nesse estágio ele passa a ser uma criatura de caça e tudo mais. Mas aí vamos lá. Isso aí você já viu no filme, né? Eu não preciso me ater a explicar muita coisa. Mas o que vai acontecer? Se ele hospedar um humano e absorver as características de um humano, tudo bem, ok, vai conseguir sobreviver e tudo mais, vai ter uma capacidade muito boa, tal. Na forma humana, o exoesqueleto dele atinge ali uma altura média de 1,80 até 2 metros de comprimento, tem aquelas garras, né? No lugar das unhas, tem aquele cauda que vocês estão acostumados, tem dentes protuberantes para atacar, ele tem toda uma estrutura molecular desenvolvida, só que esse tipo de indivíduo, ele não se reproduz de forma sexuada, porque ele é parasitário. Visto que ele é parasitário, ele precisa de um hospedeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai absorver nutrientes do solo, do que tiver por perto, até mesmo de caça, né? Tipo, vai caçar e comer mesmo outros humanos. E através disso, ele vai juntar nutrientes para criar um outro ovo, que vai eclodir em outro Face-Kruger, que é outra conexão. Só que para expandir o mapa genético, esses indivíduos não se conectariam ao humano, porque já tem um deles que é humano, então eles precisam expandir o mapa genético. Eles se conectariam a um animal. E qual é o animal mais fácil de encontrar no mundo atual? O cachorro, ou canis domésticos. Então, esse novo Freddy Krueger se conectaria a um cachorro de propósito. Eles escolheriam outro hospedeiro de propósito. Agora você pode estar pensando, mas por que esses aliens eles iam escolher um cachorro? Bem, eles assimilaram um humano. O humano tem o quê? Inteligência. É um ser que raciocina. Eles assimilaram algum nível de raciocínio do humano, além de modificar o exoesqueleto e o DNA do hospedeiro original. Então, eles entenderam que o mapa genético dos humanos, embora seja um mapa genético muito bom, tem certas desvantagens. Um humano não é projetado para caçar. E um alien desses de xenomorfo teria que ser projetado para caçar. Porque eles não têm como sobreviver de outra maneira. Eles não são uma espécie dominante. E a essa altura, tendo um xenomorfo que já absorveu um humano caçando por aí, os seres humanos já estariam caçando ele, estaria tendo que ser escondido.
Se ele conseguiu nutrientes para criar um outro ovo e criar um novo Face Kruger, ele ia se conectar a um outro animal para ter um novo mapa genético. E esse animal teria que ser um animal que existe em abundância, logo, canis lupus domésticos, também conhecido como cachorro. E assim que ele assimilasse um cão, né, assim que o Face Kruger se conectasse ao focinho do cachorro, como mais ou menos está aí, que isso é uma imagem de IA, né, a imagem de IA só imaginou aí um Face Kruger se conectando, e eles entenderam que seria melhor a conexão pelo focinho, já que os animais vivem respirando, né, ali puxando o ar, né, rastreando e tudo mais, ele modificaria o cachorro. Isso já aconteceu num filme. A gente já tem um cachorro modificado em um dos filmes. Uma vez que o Face Kruger se conectasse ao hospedeiro por completo, teríamos basicamente isso aqui. De novo, é uma imagem gerada por IA, uma reimaginação, mas seriam basicamente isso aqui. Seriam preservados as capacidades do animal que fossem necessárias, mas seriam substituídos também as capacidades que seriam necessárias. Agora você me pergunta, tá, mas o que seria substituído e o que seria mantido? Bem, assimilando um cachorro, o novo animal que seria criado seria mais selvagem, né? Porque não seria tão quanto o humano, não seria tão racional assim. Ele também manteria garras e presas muito afiadas, mantendo os caninos de um animal, mas muito mais elaborado para morder. Também manteria o senso de rastreamento do animal, ou seja, o olfato também seria mantido. Isso já existe, né? Um runner morfo, já existe no filme. Vocês já devem ter visto isso em algum filme, se vocês forem os fãs mesmo, né? É, ele também conseguiria fazer mortes mais silenciosas, porque ele seria mais rápido e mais ágil. Mas ele seria um animal por instinto prévio, então ele teria os instintos de um animal melhorados pela base de um xenomorfo. Logo, esse runner eventualmente ia fazer uma toca, ia se esconder também, porque ele estaria atacando humanos e estaria tentando parasitar. E ele ia se encontrar com o outro runner, que é da raça humana, e eles iam juntar forças ali para poder criar um híbrido entre as duas raças. Como eles faziam isso? Eles iam criar uma colônia. E essa colônia ia ser protegida pelo runner morfo, que é o cachorro xenomorfo, enquanto o xenomorfo humano coletaria material, ou seja, ele atacaria humanos, atacaria outras espécies. E aí eles desenvolveriam a rainha da nova colmeia, e essa nova rainha pode ter bases humanas, né? Pode ter fisiologia humana para facilitar, e faria basicamente o que a rainha quimera de Hunter x Hunter fez. Citando a rainha quimera de Hunter x Hunter aqui. Ela eclodiria um ovo, e esse novo ovo, que eclodiria da rainha, poderia mesclar características tanto do xenomorfo cão quanto do xenomorfo humano, criando uma nova e perigosa raça. Você vai imaginar um caso semelhante às formigas quimera de Hunter x Hunter. A nova rainha teria características humanas, né, prevalentemente humanas, e meio que ia gestar, sobre muitas aspas, um novo indivíduo. Esse novo indivíduo poderia ser gestado da mesma forma que foi a rainha quimera ali, né, inflando seu abdômen como um ovo e se rompendo, já num estágio mais adulto, mesclando habilidades e características tanto de humano quanto de cão, que foram as dois DNAs que eles coletaram principalmente. E isso, meu amigo, seria individualmente perigoso. De novo, citando o exemplo das formigas quimera, vocês devem se lembrar que todas as vezes que a rainha quimera se alimentava, a sua plore gerada seguinte herdava características daquilo que ela se alimentou. Então, assim, eles teriam características genéticas tanto de humano quanto de cão. E a plore gerada seria altamente perigosa. Eu pedi a IA para gerar só para ilustrar e eu consegui isso aqui. Mas eu vou descrever o que é possível ser criado, tá? Essa imagem aqui é só uma imagem de IA para meio que comparar. Mas aí eu vou meio que dar uma noção para vocês do que sairia dessa nova rainha. Sairia dessa nova rainha um ser, um indivíduo, com capacidades tanto humanas quanto caninas, tendo herança das duas coisas, o que tornaria ele muito perigoso. Seu hospedeiro original,
né, seus traços mais acentuados seriam de humanos, mas ainda assim teriam algumas características de canino, o que possivelmente deixaria ele absurdo. O DNA injetado, né, seria principalmente de humano, porque é a base mais fácil, né, já que é o ser humano que governa o planeta. Mas ele teria alguma herança genética canina. Por exemplo, a possibilidade de locomoção quadrúpede. Ele seria tanto bípede quanto quadrúpede, porque ele teria as duas heranças. Então ele poderia sim ficar ereto, como está na imagem aí, meio eretozinho ali, andando e tal. Mas também poderia correr de forma quadrúpede como um animal de forma bestial e muito rápida. Uma vez que quando ele se locomovesse de forma quadrúpede, ele seria extremamente rápido. Tão rápido a ponto de caçar sem quase ser notado. Pelo menos é o que se imagina. Ele também poderia ter uma postura parcialmente ereta, né? Que é o que você está vendo ali. Ele não ficaria completamente reto. Olha a imagem. Ele não está completamente reto, ele está meio curvado. É uma postura mais parcial, porque é uma herança tanto canina quanto humana. E esse novo indivíduo, ele seria notoriamente mais inteligente, mas ele também teria uma carga de agressividade herdada pelo seu ancestral canino. Ou seja, ele seria inteligente como um xenomorfo com base humana, tá? Ele teria capacidade de raciocínio que um humano tem, perfeitamente. Capacidade de raciocínio humana, gravou isso. Mas ele teria as capacidades de caça de um cachorro. Audição, olfato, faro. Tudo que um cachorro tem, esse indivíduo teria. Só que ele teria com as capacidades de inteligência e raciocínio de um humano. Isso é que torna ele perigoso. E para melhorar o conjunto, né, porque até agora está pouco, para melhorar o conjunto, ele seria altamente instintivo, o que faria com que ele pudesse caçar sem ser notado. Também seriam características dele presas, né, a dentição dos cachorros poderia ser preservada, né, ele poderia ter dentição mais puxada para o lado canino, e também garras, né, garras ali nas mãos ali, poderia ter garras. E assim como você pode ver na imagem, ele ainda manteria uma cauda muito semelhante a um rabo de cachorro. Só que no caso, a ponta desse rabo seria uma ponta xenomórfica, seria uma ponta com finco, o que possibilitaria ele ali literalmente empalar vítimas. E ele também seria possivelmente mais baixo, né, de estatura mais esguia. Enquanto um xenomorfo que usou só a habilidade de um humano seria ali de 1,80 m a 2 metros, esse indivíduo aí teria no máximo 1,50 m. Ele seria baixinho, porque ele teria muito do cachorro, né, do ancestral quadrúpede. Então ele não seria muito grande. Ele teria no máximo 1,50 m. Seria bem baixinho. Mas ainda assim seria perigoso. Muito perigoso. Ele não teria capacidade reprodutiva porque não tem condições de espécies desse tipo reproduzirem. Né? Eles seriam, de novo, parasitários. Isso não muda. Mas, da mesma forma que ele gerou um ancestral comum que combinava habilidades de um humano e de um cachorro, ele pode muito bem criar um Face-Krug que se conecte a um lobo, levar esse material para a rainha nova que eles criaram na colmeia e ela gestar novamente um outro indivíduo que mesclasse habilidades de um lobo, cachorro e ser humano ou de outro qualquer animal. Entendeu a periculosidade? Uma vez que eles conseguissem ter uma rainha, né, dentro da colmeia, dentro da toca, a capacidade de fundir espécies os torna muito perigosos. E esse espécime em questão, que já funde as habilidades de um cão com as de um humano, tornaria ele uma quimera essencialmente perigosa. Mais baixo, sim. Mais fraco fisicamente? Sim. Mas ainda assim seria 3 vezes mais forte do que qualquer ser humano comum. Ele não seria tão forte quanto um xenomorfo baseado em humano, mas também seria mais forte do que um ser humano comum, pelo menos em 3 vezes. Então não ajuda muito. E ele ainda teria todos os instintos de caça que um cachorro tem. E os instintos aguçados dele. Então, meu amigo, haja munição. Porque esses caras são foda. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, a pergunta que não quer calar. Essa espécie seria dominante? Sim e não. Num cenário em que não, os seres humanos teriam que achar aonde é a colmeia e matar a rainha. Porque matando a rainha, eles não teriam mais material para
se proliferar, pelo menos não de forma mestiça, de forma híbrida, entre espécies. E, de uma forma em que eles dominassem, eles teriam que coletar muito material, gerando mais tocas, né, ao invés de uma só, duas, três, e se proliferando de forma mais rápida, já que eles não têm reprodução sexuada, né? Eles são parasitários. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.